pessoas e pessoas, tudo bom? Aqui quem fala é o Ricardo Eloy, V-Ray Evangelist da Chaos Group no Brasil. E eu estou fazendo esse vídeo para mostrar as novidades, ou as principais novidades, do V-Ray 3.4. Como você está vendo, esse vídeo está sendo gravado com o V-Ray 3.4.03, que é um release já posterior ao lançamento. E o que eu queria mostrar para vocês são basicamente duas das grandes novidades do V-Ray, que são os novos modos de Image Sampling e o Denoiser. Eu vou começar pelo Image Sampler. Se você olhar aqui no Type, você vai perceber que agora eu só tenho dois tipos. Antes, recapitulando, a gente tinha, além do modo progressivo, que já está selecionado, os modos Fixed, Adaptive e Adaptive Subdivision. O que a Chaos fez foi dar uma simplificada nessa história, porque se você for pensar bem, o que a gente tinha? O modo Adaptive Subdivision era um modo que já caiu em desuso há muito tempo, porque ele é um modo que inerentemente tinha uma qualidade inferior de sampling. Muita gente então simplesmente deixou de usá-lo há bastante tempo e ele acabou se tornando algo meio que inútil. Já os modos Fixed e Adaptive, na verdade são a mesma coisa. Se você pegasse o modo Adaptive e deixasse a mesma subdivisão, tanto mínima quanto máxima, você basicamente teria o modo Fixed. Então eles resolveram mudar e agora a gente tem apenas dois modos. O modo progressivo, que você está vendo aqui, e o modo Bucket, que na verdade é o nosso Adaptive, só que um pouquinho diferente com esse carinha aqui. E o que está acontecendo? Ele funciona do mesmo jeito que você está acostumado, tá? Só que se você desligar essa história, você passa a ter apenas subdivisões fixas, ou seja, desligando o Maximum Subdivisions, você passa a ter o Fixed Image Sampler que você já conhece, tá certo? Eu vou deixar ligado nesse caso, não tem problema, e eu queria fazer alguns testes aqui com o V-Ray para a gente ver qual é o ganho de velocidade ou coisa do tipo. Eu vou mandar um render do jeito que veio ao mundo, tá? Ou seja, eu não mexi em nada aqui nessa cena do jeito que você está vendo. Aliás, melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele do jeito que ele vem, literalmente padrão, que é o quê? 1:24. Tá? O V-Ray agora vem diretamente com esse tipo de situação. E aqui, claro, como sempre, ele vem também com o 1. O que vai acontecer? Quando você renderizar, e se você assistiu o nosso vídeo anterior, você vai lembrar que agora o noise vai ser controlado pelo Image Sampler. Ele não vai ser mais controlado pela subdivisão de cada pedaço. Tá? E isso, claro, facilitou demais a nossa vida. Como você está vendo, a subdivisão padrão dele, né, o 1 até 24, está relativamente rápida, mas ainda está me dando algum noise. Se eu quiser deixar essa imagem limpa, eu vou ter que aumentar um pouco a subdivisão ou então trabalhar com o Noise Threshold. A gente tem aqui um carinha chamado Sample Rate, que eu sempre deixo aqui para poder estudar. E como você pode notar, ele não está chegando na subdivisão máxima, né? Por quê? Porque não tem nada vermelho aqui. Isso significa que ele deve estar parando muito antes do que ele deveria parar. Isso normalmente seria um problema, né? Apesar de a gente ter bastante vídeos por aí que pregam, né, que você tem que ter um sample rate todo azul, o resultado neste caso não foi legal, porque ele, apesar de eu ter uma imagem boa, ela está inteira granulada. Agora, eu poderia, claro, diminuir esse cara aqui, por exemplo, deixar ele com 0,5, mandar outro render. E vou ter um render mais demorado? Vou. Mas eu vou ter um render também mais limpo. Ó. Já dá para perceber que ele está tá diferente um do outro aqui. Lembrando que nesse render eu tenho uma situação assim, meio pesada, né? A gente tem HDR, tem Depth of Field, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Se você olhar o Sample Rate, novamente a gente já começa a perceber que ele chegou mais longe, eu já começo a diferenciar alguns pontinhos aqui, né? Algumas coisas, já vejo alguns brilhos mais vermelhos, ou seja, ele está tendo um pouco mais de cuidado, mas ainda assim a gente está com um resultado que de repente não é aquilo que você queria, de repente ele ficou granulado demais para o que você quer. E eu repito, essa cena, a nossa shader ball, foi feita para forçar o processamento. Não tanto memória, você vê que aqui estou usando pouquíssima memória, mas é mais o processamento mesmo. Agora olha só, isso vai me levar à segunda boa novidade do V-Ray 3.4, que se encontra aqui nos Render Elements, e se chama V-Ray Denoiser, ou seja, ele vai tirar o noise, todo esse granulado que você viu.
Então eu vou dar um OK. E para mostrar, para demonstrar, né, o potencial do denoiser, eu vou voltar do jeito que estava aqui, ó, tá? Nem vou me preocupar muito com a subdivisão máxima, porque eu sei que ele não vai chegar mesmo. E dentro do novo Render Element Denoiser, você vai ver algumas coisas aqui. Vamos abrir esse pessoal para você poder enxergar. Primeira coisa, ele vai aparecer no V-Ray Frame Buffer como todos os nossos Render Elements. Significa que ele vai aparecer aqui, tá? Nos presets você tem a força do denoise, ou seja, você vai poder dizer para ele se você quer ele um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte, ou se você quer customizar essa força. Toma cuidado, porque essa customização não é exata, não é uma ciência exata no sentido de que se eu usar um número tal ele vai funcionar. O que eu costumo fazer é manter como padrão. Eu sei que parece meio fácil demais, mas é mais ou menos isso. Quando a gente coloca no padrão, você tem certeza de que você não vai perder detalhes, tá? E você vai ter um nível de limpeza interessante. Eu sei, eu poderia colocar ele como forte, e aí você vê que a força aumentou e o raio também aumentou. Só que com ele forte, eu vou perder detalhes, e provavelmente você não quer. Então, o ideal é você manter mesmo como default. Quando você vem aqui embaixo em Advanced Noise Parameters, você tem um modo. Esse modo é interessante, olha só. Para calcular o denoise, o V-Ray vai gerar uma série de elementos adicionais que vão auxiliá-lo a identificar o que é ruído e o que não é. E com esses elementos ele vai conseguir eliminar o ruído da tua imagem. Se você colocar Only Generate Render Elements, ele vai apenas gerar esses elementos, fazendo com que você possa, de repente, fazer o denoise funcionar por linha de código. A gente tem, né, uma ferramenta, assim como a ferramenta de conversão para EXR, né, da V-Ray Image para EXR, ou a ferramenta de criação de lente que você já conhece. Eu também tenho uma ferramentinha externa para isso. Você também pode substituir o RGB, ou seja, a imagem final, pelo resultado com denoise, que é muito legal também, principalmente se você estiver renderizando animações. E Store Denoise Result in Separate Element significa que ele vai renderizar essa imagem do jeito que você está vendo e vai aqui ter um Render Element que é a imagem sem o noise. Eu vou manter esse cara aqui, tá? Por quê? Porque eu quero poder comparar com noise e sem noise, tá bom? O tipo de denoise também é um negócio importante. Você tem o denoise mais simples, que é o Single Pass. Ele vai apenas olhar o RGB e vai tentar dar uma limpada. E você tem o Denoise Render Element Separately, que significa que ele vai aplicar, vamos dizer assim, o denoise nos Render Elements, ou através dos Render Elements, melhor dizendo. Tá? O V-Ray neste ponto ainda não consegue aplicar o denoise aos Render Elements. Ele utiliza os Render Elements que ele vai criar para calcular, mas ele não aplica. Nos próximos releases, provavelmente no 3.5 ou até antes, a gente vai ver um V-Ray que vai ser capaz de tirar o noise também dos Render Elements, facilitando demais a sua vida na pós-produção e na comp, tá ok? Eu vou deixar o padrão, tá? Que é o mais rápido e o mais simples, tá bom? Vou deixar também ligada a opção Hardware Acceleration, que vai identificar o meu computador e vai entender se ele pode ou não usar a placa de vídeo para acelerar esse cálculo. Ele faz isso sozinho, então pode deixar. Aqui embaixo eu tenho a frequência, né, o update da imagem que você está vendo, porque ele também vai gerando updates durante o render, então você pode deixar com 10, não vai fazer diferença. E aqui, ó, em Generate Render Elements, você especifica se você quer gerar todos os Render Elements possíveis para denoise, ou se você vai gerar apenas os Render Elements que o tipo de denoise pede. Então, por exemplo, se eu deixar essa opção, no caso do Simple Pass, ele só vai gerar alguns pouquinhos Render Elements. E se você pode também escolher, se você quiser, quais Render Elements ele vai fazer. Eu normalmente deixo All Possible. Tá? Por quê? Porque eu não vou precisar salvar isso, não vai demorar mais e eu vou ter certeza de que ele está lá trabalhando tudo que ele precisa. Pode até demorar um pouquinho mais, na verdade, né? Eu falei que não vai demorar mais, pode até ser que ele demore um pouquinho mais, mas não é nada perceptível ou nada que vá ser um deal breaker, como a gente diz. Bom, vamos dar um render, vamos fazer esse renderzinho aqui. Note que a minha imagem vai sair rapidinho, mas ela está ridiculamente granulada, tá? O que não é bom. Se você olhar
aqui agora você tem um monte de render elements que são do denoiser, tá? Não se preocupa, eles não vão ser salvos junto com o seu arquivo, com a sua imagem. E se você clicar em V-Ray Denoiser, tá tudo preto. Por que é que tá tudo preto? Porque ele só vai ser calculado ou ele só vai ser gerado depois que o meu render terminar. Assim que o meu render acabar, ele vai captar toda a informação gerada aqui. Você vai ver que eu também aqui tenho vários render elements, alguns já gerados, outros nem tanto. Ele está vendo o que é o diffuse, o que é o reflexo, o que é a atmosfera, alguns não tem, iluminação, reflexo, enfim. Ele está olhando todo mundo que precisa para juntar a informação para eliminar esse noise. Como você está vendo, eu tenho já algum noise aqui, não é um negócio, meu Deus, que terrível, mas sim, eu tenho noise, E assim que ele termina, você começa a ver aqui a operação do denoising. Ela sempre vai ser feita depois, como eu disse, e ela tem aí um tempinho. Você vê que não é muita coisa. Terminou, você viu que o meu render demorou aí 8 segundos, 10 segundos a mais, por causa do denoising, e aqui você não está vendo diferença. O barato está quando você vem em V-Ray Denoiser. E como você pode ver, ele limpou completamente a minha imagem. Sem e com. Todos os detalhes foram mantidos. É claro que existe uma dificuldade em manter algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho o nosso grid, ele de repente ele vai acabar nos cantinhos porque é muito pouca informação. E eu também estou com um render ridiculamente pequeno, né? Só 500 pixels de lado. Mas ele faz o que dá, né? Óbvio. Ele pode até perder alguma coisa muito pequena. Mas o interessante é, a minha imagem está limpinha. Tá? Isso é muito bacana. Ele está limpando absolutamente todos os elementos, ele está deixando a imagem final perfeitamente clean. E eu posso, como eu disse, ainda usar a imagem original para fazer uma comparação. Tá certo? Uma coisa que é interessante e importante lembrar é que se você tiver aqui os seus efeitos de bloom ou coisa do tipo, né, glare effects, etc., eles ainda não funcionam, eles não vão aparecer, melhor dizendo, no denoiser, tá? Você não vai ter os efeitos aqui no denoiser, mas isso está sendo implementado para que você tenha a opção com e sem também, que ele entenda essa historinha também, tá? A gente pode, inclusive, e aí eu vou fazer uma outra brincadeira que é a seguinte, eu vou mudar aqui o modo para progressivo e vou fazer um render de 30 segundos, tá? Opa, que é meio minuto, óbvio. Vamos dar um render aqui. De novo, eu tenho que esperar o render terminar, tá? Eu poderia até fazer uma imagem um pouquinho maior para a gente poder ter uma noção um pouco mais interessante, mas eu acho que a gente vai perder um pouco de qualidade no vídeo de qualquer forma, tá? Então, acho que vai dar na mesma. Quando você estiver assistindo, você vai perceber tão bem quanto. Mas de qualquer forma, olha só, ele vai fazer todo o cálculo. Você vê que com o progressivo isso é interessante porque eu tenho total controle sobre o tempo de render que eu quero deixar. Ele vai levar o mesmo tempo basicamente para fazer o denoise, né, em torno de 8 segundos aqui. E olha só, se a gente pegar agora o nosso denoiser, ela também está limpa. Claro, eu tenho uma imagem de qualidade inicial muito pior, então eu ainda tenho alguns problemas. Tá? Também não dá para fazer milagre, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que você pode de repente fazer, até como teste, é vir aqui e, digamos, mudar para Strong e mandar ele fazer um update. Ele agora vai dar uma atualizada no que está acontecendo no denoise, usando as novas informações que eu coloquei aqui, mas utilizando os render elements que ele já tinha feito. Então você tem essa opção de mudar o denoise depois do render, o que também é bem interessante. E olha só, com ele mais forte, ele até conseguiu manter um pouco mais de detalhes e eu tenho a minha imagem limpinha. Como eu disse, tá, os efeitos de lente, etc., acabam não aparecendo no denoiser. Mas, de qualquer forma, é uma ótima opção, é uma maneira muito bacana de você trabalhar, porque a partir de agora você tem a opção de fazer renders rápidos. Se você estiver pensando em fazer uma animação, por exemplo, a opção de utilizar aqui, né, você faz o primeiro render, claro, para ter certeza, para entender qual é o preset que você vai usar, mas você simplesmente dizer para ele quanto tempo você tem de render e mandar ele fazer e ter certeza de que vai sair
um render limpinho como esse que você está vendo é muito legal. A gente pode até, deixa eu pegar aqui o meu editor de materiais rapidinho, para a gente ver aqui. Eu posso até mudar, vamos fazer essa brincadeira, ó. Deixa eu ver, eu vou botar um outro material aqui qualquer, deixa eu só puxar alguém, acho que eu vou pegar esse aqui, não, vou pegar esse aqui, vai ter uma cara mais bonita, né? Aqui também vou jogar ele, ó. Material mais difícil, né, vamos colocar assim, vou fazer um render um pouquinho maior também, vamos colocar ele aqui com 1000, vai, para ele ficar bem grandão. Vou deixar um tempo de render igual a 1, né, afinal eu deixei lá maior. Vou mandar esse render e o que eu vou fazer, claro, a partir de agora é o seguinte, eu vou dar uma pausada na minha gravação, tá? Porque você não precisa, obviamente, ficar olhando durante 1 minuto para um render e vamos ver o resultado disso. Eu vou deixá-lo aqui no RGB, ó, como você está vendo, eu ainda tenho umas brincadeiras que eu fiz aqui para mudar, né, o specular, mas eu vou deixar o render rodar e assim que ele terminar a gente a gente volta a falar um pouquinho disso aqui. Então vou dar um corte e a gente volta, olha só. Bom, renderizei uma imagem aqui então com 1000 por 1200, só que ao contrário do que eu estava fazendo, eu deixei ela agora com o modo bucket. Eu deixei numa qualidade bem vagabundinha aqui, tá? 1.6. Um render que demorou 5 minutos e meio, tá? E quando você olha o resultado, ele já veio com uma qualidade um pouco mais legal, né? Eu já não tenho tanto noise. Isso é por conta do Variance Based Image Sampler, que foi implementado no V-Ray 3.3. O que acontece agora é que, como eu tenho um objeto de estudo no sentido da imagem, né, mais legal, com uma qualidade melhor, o resultado do denoiser foi bem mais suave. Olha só que bacana. E detalhe, tá? Ó, estamos no padrão. Então você está vendo aqui, ó, tá tudo perfeitamente limpo, não tem um pedacinho com granulado, tá? E eu estou na qualidade padrão. A gente pode, de novo, né, deixar, por exemplo, a qualidade mais forte, né? Então vamos jogar aqui, ó, ele também vai dar aquela demoradinha básica, né? Eu vou dar uma pulada rápida. Ele fica normalmente nessa imagem aqui, eu já tinha feito testes antes e agora se repetiu, ele fica em torno de 1 minuto fazendo o denoise, tá? Vamos ver o que que sai. Vou dar o pause aqui rapidinho e aí a gente volta já com ela, até para dar um tchan interessante, olha só. Com ele pronto, a gente vê, ó, que ele deu uma boa limpada, agora ele limpou ainda melhor, tá? Agora realmente eu não tenho absolutamente nada de granulado. Antes a gente tinha um pouquinho aqui, né, por conta do depth of field, mas agora uma imagem absolutamente limpa. E o que é mais interessante, né, de novo, a gente fez um render de 5 minutos e meio, né, e detalhe que 5 minutos e meio já conta, na verdade, com o processo de denoise, então a gente está falando aí de 5 minutos basicamente, tá? Alguma coisa um pouco mais, um pouco menos. E eu tenho um resultado super limpo que você provavelmente, né, demoraria muito mais tempo para criar, para conseguir alcançar sem a presença do denoiser. Então, de novo, de uma imagem com uma quantidade considerável de granulado, você passa para uma imagem super limpa, perfeitamente limpa, sem grandes esforços, o que é extremamente útil no nosso dia a dia para gente que, né, infelizmente não tem tempo de esperar horas e horas e horas por um render. Hoje você já consegue fazer um render com uma qualidade um pouquinho menor e limpá-lo depois. De novo, com o Variance Based Image Sampler, você coloca no modo Bucket, que é o novo modo Bucket, né? Deixa com uma qualidade mais ou menos legal aqui e joga o denoiser e você, a partir daí, seja feliz, tá certo? Então, essas foram as duas principais novidades do V-Ray 3.4. Tem algumas outras coisinhas ali interessantes que também estão acontecendo por debaixo do capô, como aumento de velocidade e bug fixes, né, como sempre acontecem, mas essas são as duas principais diferenças e que, por si só, já valem muito a pena. Você vai notar que o V-Ray está cada vez mais legal de trabalhar, cada vez mais simples de trabalhar e cada vez mais direto. Você não precisa mais ser um expert em renderização para poder operar o V-Ray de forma satisfatória. Você já é capaz de conseguir bons resultados com ele sem se preocupar, tá certo? Uma outra coisa, não custa nada a gente lembrar, né? Para quem não percebeu, não viu, a câmera física do V-Ray, a V-Ray Physical Camera, não existe mais no Max 2016 em diante, né? Ó, se você vier aqui
Em V-Ray você não tem mais a câmera física, mas na câmera standard você tem a physical camera, que é a mesma coisa. A única coisa que você tem que fazer é ligar o Install Exposure Control. Ele vai jogar por cima do que eu já tinha nessa cena especificamente. E esta imagem agora, esta câmera que eu posso criar, ó, é uma câmera que é simplesmente a câmera do V-Ray, só que agora dentro do Max direto, o que é bem bacana. Ela tem algumas diferenças, isso é interessante de lembrar também, né? Apesar de não ser foco aqui do nosso vídeo, mas ela tem algumas diferenças de default, tá? De padrão. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui embaixo, o shutter a gente costuma usar em fração de segundos na V-Ray Physical Camera. Aqui ele vem em frames, que sei lá, não é tão legal. Outra coisa é que o Exposure Gain vem em Target, que seria a exposição automática, né? Aqui a gente muda para manual e aí você passa a trabalhar, por exemplo, né, com 400 de ISO, enfim. Tá? Isso são coisas interessantes de você lembrar, tá? Isso eu acho muito importante você lembrar disso quando você estiver usando esse pessoal aqui, tá? Uma diferença que volta e meia o pessoal me pergunta, não custa nada a gente comentar, é que quando eu ligo como Target, não importa o que eu colocar de aperture nem de shutter, vai ser sempre a mesma quantidade de iluminação, porque ele é automático. O que vai ser alterado é o Depth of Field e o Motion Blur, mas o brilho, vamos dizer, a luminosidade da sua imagem continuarão as mesmas. Né? Tanto faz, para mim, um ou outro, é uma questão de uso, de como você prefere usar, tá certo? Bom, então, como eu disse, principais novidades do V-Ray 3.4, obrigado por ter assistido e a gente se vê numa próxima oportunidade, tanto aqui quanto lá no V-Ray Masters. Se você quiser mais informações, mais novidades sobre o V-Ray, ficar antenado com as últimas da Chaos Group, é só acessar o vraymasters.com e aproveita para ouvir o nosso podcast, que é o V-Ray Master Talk, sempre com um convidado bem bacana, uma referência da computação gráfica brasileira. Tá certo? A gente se vê na próxima. Até!